nessa aula de hoje de informática, né, o tema que eu vou falar com vocês, né, de forma breve aí, fazer algumas apresentações relacionadas com isso, é sobre a produção e formatação de planilhas, de gráficos, de tabelas. Vocês já devem estar muito acostumados a utilizar de alguns softwares para fazer isso, né? Por exemplo, a gente costuma muito utilizar o Excel, utilizar o Word para fazer isso. Eu vou dar um foco um pouquinho só na parte do Google Docs e do Google Planilhas, né? Porque assim como nas outras aulas que eu tratei um pouco disso, eu resolvi mostrar também nessas duas plataformas. E uma das partes também bem importantes relacionadas com isso é a gente relembrar e ter uma certa noção com a conseguir, né, as padronizações necessárias, assim como diversas outras partes aí da produção de um texto científico, de um trabalho acadêmico, a gente tem que se acostumar a seguir a certas regras, né? Por exemplo, a mais comum da gente seguir, até relacionado com a aula de referências e outras, é da ABNT. Mas ir para planilhas, gráficos e tabelas, figuras, também vai existir regras que devem ser seguidas para essa produção e para essa formatação. Em seguindo essas regras, né, um dos exemplos de locais onde vocês poderiam encontrar algo que descreve ali como fazer, por exemplo, uma tabela, o que deve ter nela é no próprio Manual de Metodologia Científica da UBRA, né, numa parte específica lá, por exemplo, que trata aí de projeto de pesquisa, aqui, né, tem uma parte lá que traz essas tabelas, né, que traz como deve ser, traz exemplos de como deve ser as tabelas, né, aqui tem um exemplo, e então essa seria uma fonte que vocês poderiam pesquisar para tirar dúvidas do que é necessário colocar na tabela, né, aí a gente já vê um exemplo também que serve de base, e a norma no qual até aquela ali se baseia, se vocês forem ler o texto do que está escrito lá, é essa norma brasileira, ABNT-NBR 14724, de 2011, que traz normas ali relacionadas com várias partes dos trabalhos acadêmicos, e uma delas é também relacionada com as tabelas, né? E aqui, o que a gente vê em comum, tanto nessa quanto no manual de metodologia? Que as tabelas, a forma de padronização, a forma de produção e formatação relacionadas com tabelas, está relacionado com um padrão que ele é determinado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE. Então, o IBGE, ele tem esse folheto aí, esse livro, eu acho que é, não sei qual a classificação, o nome certo, que traz essas normas de apresentação tabular. Então, ele traz ali as definições do que é tabela, das partes da tabela, os elementos que fazem parte da tabela e assim por diante. Ele traz exemplos também relacionados com isso, né? Essa aula de hoje ela foi muito baseada nisso, né? Nessas normas de apresentação de tabelas, e num site também que se utiliza dele, né? Trazia ali um pouco mais descrito, né? O que esse folheto aí traz, mas ele é bem fácil de encontrar também. Então, tabelas, quadros, figuras, que vão ser as fotos, os gráficos, os mapas, desenhos, vão ser representações ilustrativas que servem ali tanto para organizar quanto para facilitar e possibilitar a interpretação do trabalho. Então, por exemplo, você está lendo algum trabalho ali, uma forma de você conseguir entender melhor, por exemplo, aonde aquele trabalho foi feito, em que local, como é que foi feito, vamos supor que era um trabalho de ecologia, como é que foi feita as parcelas, como é que foi a metodologia, figuras podem servir muito bem para representar isso, por exemplo. E os resultados, em muitos casos, tabelas podem servir para representar os dados de uma forma melhor do que num texto corrido. Você ter todos aqueles dados numéricos inseridos ali de uma forma que você possa observar de forma mais geral, né, isso vai trazer a informação de uma forma mais clara e de uma forma mais objetiva. Né? E num texto acadêmico, num trabalho acadêmico, numa tese, num TCC, numa monografia, você pode mesclar o texto com as tabelas, com os gráficos e com as figuras também, né, sempre lembrando de seguir as padronizações necessárias, né, seguir as recomendações ligadas à elaboração, né, que são, como eu já disse, padronizadas conforme o IBGE,
conforme essa norma tabular que eu falei anteriormente. E a escolha ali entre o uso, por exemplo, de uma tabela, de um gráfico, né, se é um quadro, vai estar associado às características do dado, então do que você tem, do que você quer mostrar, e também o objetivo que vai se propor relacionado com ele. Né, sendo que, por exemplo, deve-se priorizar o uso de tabelas quando você vai apresentar valores precisos. Né, você quer apresentar, como essa tabela que mostra, a quantidade de pessoas residentes em domicílios domiciliares por sexo e situação do domicílio. Então, aí, você apresentando números precisos, né, por meio de uma tabela seria melhor de você apresentar isso. Então, a tabela aí, ela vai ter esse fim, né? Você vai utilizar muito ela quando você tem dados, muitas vezes dados numéricos, que você quer colocar esses valores para que eles sejam vistos de uma forma mais geral. Né? E quando essas tabelas, esses gráficos, figuras, elas forem uma cópia ali direta de outros documentos, é necessário você colocar a fonte. Né? O exemplo dessa daqui, ó, fonte, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE, então aí mostrando de onde foi tirado essa tabela. Então, essa imagem aí, ela meio que já mostra uma certa padronização de como vai ser a tabela, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer, quando a gente começa a fazer, a gente faz aquela tabela, a gente utiliza a tabela do Word, né? Que ela já faz uma tabela fechada, com todas as linhas, em todos os lados. Né? Mas a tabela mesmo, ela vai ter somente algumas linhas, né? Não vai ter as bordas e assim por diante, e ela vai ter alguns elementos que eu vou falar posteriormente. Né? E certos tipos de dados, quando eles são em pequena quantidade, por exemplo, ou então eventuais, repetitivos, eles não necessariamente vão precisar ser apresentados em forma de tabelas ou de gráficos. Né? O ideal é que ele esteja mesmo no corpo do texto ali, descrito dessa forma. Então, as tabelas, né, começando a falar um geral, classificando, né, definindo, vão ser essa forma não discursiva de apresentar as informações das quais o dado numérico se destaca como informação central. Então, você vai utilizar dessa tabela, no geral, quando você vai querer mostrar dados numéricos, né? Esses dados ali que você quer colocar no seu trabalho, ele faz parte dos seus resultados, né? Então, e eles devem ser dispostos ali, seguindo uma certa ordenação, né, e seguindo as variáveis analisadas desses fenômenos. Né, e a tabela vai ser composta de algumas partes. Né? Por exemplo, tem o espaço do cabeçalho, né, a parte ali, né, onde vão estar alguns elementos, eu vou falar de cada elemento dela. Né? Mas então tem esse espaço do cabeçalho, tem a região ali onde vão ser as linhas, tem a região onde tem a coluna indicadora, né, essa coluna indicadora vai mostrar o que está ligado àquela linha. Né? Tem a célula, que é o quadradinho ali, né, onde vai ser encontrado esses dados, a coluna dos dados numéricos. Então, isso são algumas partes que essa tabela vai acabar tendo. Né? Então, existem várias regras para se apresentar as tabelas, né, mas não são tão rígidas, por exemplo, com relação à quantidade de divisões, esse tipo de coisa. Né, essa montagem, essa edição, ela tem que levar em consideração a comunicação, né? Se você está conseguindo passar aquela ideia da forma mais clara, mais concisa possível. E para elaboração de tabelas, quadros e figuras, diversos recursos aí da informática acabam possibilitando isso. Por exemplo, né, eu falei do Word, também tem o Excel, os LibreOffice, o Google Docs, o Google Planilhas e assim por diante. Né, vários recursos de informática auxiliam a produzir essas tabelas, quadros e figuras. E recomenda-se que a tabela, ela seja completa o suficiente para que você não precise do texto para entendê-la. Então, você observando ali, analisando aqueles dados que estejam nela, você já consiga tirar as informações necessárias, que ela traga somente os dados necessários para o entendimento, e que você não adicione naquela tabela dados que não vão contribuir para o que ela quer explicar. Então, que ela tenha uma estrutura simples e objetiva, então, para evitar, né, também problemas de interpretação da tabela, que os dados sejam logicamente ordenados, né, seguir essa ordenação, para que, mais uma vez,
seja mais fácil a sua interpretação, e que os dados, e que tenha dados, unidades e símbolos consistentes, né, com o texto. Então você não pode colocar, por exemplo, a sua tabela em porcentagem e falar no seu texto em quantidades gerais, né, números gerais. Você não pode colocar na sua tabela, né, em centímetros algo e colocar no seu texto em quilômetros. Então tem que ter essa consistência entre o que está na tabela e o que está no texto. Quanto à apresentação dessas tabelas, né, mais uma vez, elas podem ser intercaladas ali no texto, e o ideal é que elas sejam colocadas logo após o trecho em que ela foi citada pela primeira vez. Então você escreve ali, faz um parágrafo que você fala sobre uma informação, você coloca o número ali, né, tabela 3, por exemplo, e logo abaixo desse trecho é onde deve vir essa tabela, onde ela deve ser encontrada. Elas podem ser apresentadas também em anexo, né? Vamos supor que o seu trabalho tem muitas tabelas, elas sejam muito grandes, elas são maiores do que uma página. Então você pode colocar tudo isso em anexo, né? Mas pode também colocar no corpo do texto algumas, e caso seja necessário, você pode dividir essa tabela em 2 páginas. Né? Um exemplo, aqui seria uma folha, e aqui seria uma outra folha. Em cada uma dessas, são 2 tabelas contínuas. E o que foi feito para que conseguisse se mostrar esses dados de uma forma melhor, né? Dividiu a tabela ali em 2 colunas. Então a gente vê aqui, ó, município e taxa de crescimento anual. Então a gente vê que tem essa parte da tabela e tem a outra parte aqui, município e taxa de crescimento anual. Então a tabela pode ser colocada assim em 2 colunas. Quando ela não termina nessa página, você tem que colocar nessa parte superior que ela vai continuar, deixa aberto aqui, ó, você não passa um risco aqui, né, você não deixa aquela margem aqui, e ela vai começar na outra página, colocando ali, né, mais uma vez, o nome, a identificação dela e o resto das informações, né? Então pode ser feito dessa forma também, essa apresentação da tabela. Não devem ter dados repetitivos, né? Então você não pode usar, por exemplo, uma tabela e não pode, né? Não é o ideal você utilizar uma tabela e colocar gráficos, figuras mostrando a mesma coisa. O ideal seria você decidir qual utilizar. Todas as casas devem ser preenchidas. Então você não pode, por exemplo, deixar em branco. Ó, aqui está mostrando, ó, 2 pontinhos. Né? Você não pode deixar em branco essa parte. Você tem que adicionar algo ali que vai indicar o que significa. Né? Esses 2 pontinhos, no geral, indica que não se aplica, né? não se aplica dado numérico aqui. Então, isso seria um exemplo de um preenchimento para uma das partes aí da tabela que ia acabar ficando sem, né? Então, todas as casas devem ser preenchidas, alguns símbolos podem ser utilizados para preencher esses locais ali, por exemplo, que você não tem dados, que há dúvida quanto aos dados, então tem que se tomar esse cuidado. Elas podem ser apresentadas em 2 ou mais partes, colocadas imediatamente abaixo da outra e separado por traço horizontal duplo, no caso da existência de muitas colunas. Então aqui, essa daqui seria um exemplo disso. Ó. A gente está vendo, elas meio que representam a mesma coisa. Né? Então, esperança de vida ao nascer por região socioeconômica em 1940 a 1980. Mas aqui a gente vê os dados de 1940 a 1972 e aqui a gente vê de 1973 a 1980. Se fosse uma tabela, a gente fosse colocar isso numa folha, ela ia ter muitas colunas, ela ia ficar muito extensa. Então essa é uma forma de você dividir esses dados e então você pode fazer isso também. Né? Podem ser feitas em 2 partes, colocadas lado a lado, separadas por traço vertical duplo, quando forem construídas com poucas colunas, que é o exemplo anterior aqui, ó. Então, 2 colunas aqui, 2 aqui, com essa tabela mostrando esse exemplo. Né? E na tabela, a tabela vai ter alguns elementos que são chamados de elementos essenciais e elementos complementares. Né? Quando a gente fala de elementos essenciais da tabela, está falando, por exemplo, do número. Né? O que seria esse número? Vamos supor que o seu trabalho ele tem várias tabelas. Então, o número da tabela seria aqui, ó, por exemplo, tabela 3.
Então, isso seria esse número indicativo de qual tabela que é. Esse número, essa numeração, né, ela é precedida da palavra tabela, ambos em negrito e em algarismo arábico, né, o númerozinho que a gente costuma utilizar mesmo. Então, isso seria um elemento essencial. O título também é o elemento essencial. Né, você precisa descrever ali, né, de forma completa, de forma concisa, de forma clara o conteúdo daquela tabela. Né, um exemplo disso, essa tabela 12 aqui no canto, ó, distribuição da informação recuperada na BVS-SP sobre dengue por tipos de documentos e bases de dados. Então aí, o título bem completo, mostrando o que é que tem nessa tabela. Então o título, geralmente, ele vai apresentar o fato estudado, ele vai apresentar as variáveis que são escolhidas para análise, o local, a época. Então, muitas vezes, o título ele vai refletir todos esses dados. Ele tem o cabeçalho. Então, o cabeçalho é toda essa parte aqui, né? Toda essa parte da tabela superior aqui. Esse cabeçalho, né, vai indicar o conteúdo das colunas. Então, a gente vê aqui, ó, isso aqui seria todo o cabeçalho. O que tem na coluna? Então, aqui, nessa coluna, tem o tipo de documento. Nessa coluna, tem os documentos relacionados com os LILACs. Nessa coluna, então, quando a gente fala de cabeçalho, seria essa parte aí que traz esse conteúdo de cada coluna. Tem a coluna indicadora, né, o espaço vertical que especifica o conteúdo da linha. Então, aqui, ó, isso aqui seria uma coluna indicadora, né, onde está escrito artigo de revista. Então, especifica o conteúdo da linha. Ele fala o que esse 30 aqui significa. Esse 30 significa que no LILACs eles conseguiram encontrar 30 artigos de revistas relacionados com a dengue. Né? Então, isso seria essa coluna indicadora. A casa, que é o cruzamento, então, da linha com a coluna, então aqui. A casa seria onde está esses números aqui, ó. Onde está o 30, onde está o 8, onde está o 11. Então, geralmente é onde é indicado o dado numérico ou a informação. E tem outros aspectos, chamados aspectos a considerar aí, que deve-se, né, relacionado não só com os elementos essenciais, tá, mas com todos. Então, deve-se considerar o uso de siglas, em alguns casos, né, embora não seja no geral. Né, o cabeçalho ali, ele deve ser centralizado, a gente vê aqui, ó, centralizado, com a letra inicial maiúscula, a gente vê a letra inicial maiúscula aqui, e respeitando ali as regras de gramática também. Pode ali fazer uma indicação, por exemplo, de número no cabeçalho, ó, por meio da letra N, né? Aqui a gente vê, ó, total. Então, número. Esse N representa número, significa número. Então, e também aqui, mostrando a indicação de um número relativo, ó, porcentagem. Então, isso são coisas, são aspectos a se considerar relacionados com esses elementos essenciais da tabela, né? Toda essa formatação. E além desses elementos essenciais, vão ter esses elementos complementares da tabela. Então, a fonte. Então, a fonte ali, ó, aqui exemplos, né, sempre mostrando a fonte e o ano de onde foi extraído aquilo. Então, essa fonte vai indicar a entidade responsável por aquela tabela, né, por onde se extraiu esses dados. E também podem ter as notas e chamadas. Essas notas e chamadas seriam algo complementares, né, informações complementares ali que você vai acabar colocando para esclarecer o conteúdo, né, como se fosse uma legenda, digamos assim, em alguns casos. Isso são elementos complementares da tabela que podem ser colocados. O quadro, né, vai ser bem similar à tabela, né, vai ser mais, nesse caso do quadro, ele é um arranjo predominante de palavras dispostas em linhas e colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. Então aqui a gente vê um exemplo, ó. O quadro ele vai ser todo fechado, ele vai ter todas as linhas, né, tanto entre as colunas quanto nas partes externas. Né, e ele vai ter essa supremacia, essa maior quantidade de palavras do que de números, do que de dados numéricos. Então ele vai ter muito mais um teor esquemático e descritivo do que estatístico.
E essa apresentação aí, a gente vê que ela é bem similar. Os outros elementos também podem ser utilizados e devem estar presentes neles, né? Por exemplo, o título, a questão aí de ser um quadro e ter a numeração, a parte aí do cabeçalho, indicando o que tem em cada coluna, a parte das colunas indicadoras e assim por diante, e as fontes também, né? Aqui mostrando. Então, o quadro é bem similar. E figuras, quando a gente fala de figuras, a gente está falando de gráficos, de fotografias, de gravuras, de mapas, plantas, né? Tudo isso, todas essas formas ilustrativas seriam as chamadas de figuras. Então, você pode, por exemplo, quando for fazer o seu trabalho, chamar um gráfico ali, tanto de gráfico quanto de figura no nome dele, né? Isso é meio que pode ser utilizado essas duas denominações, né? Os gráficos vão representar ali os dados das tabelas, né, sendo mais eficientes quando eles tentam sinalizar tendências. Quando você quer ver, por exemplo, visualizar aquele dado, para saber, né, para ter uma forma visual de ver, por exemplo, se tem alguma coisa aumentando, diminuindo, para poder fazer uma comparação. Né? E a escolha do tipo de gráfico vai estar muito relacionada com o tipo de informação que você quer ilustrar, né? Os tipos de gráfico. Então, pode ser gráfico de linha, de círculo, né? Ou de pizza, de coluna, de barra e assim por diante. Né? O gráfico de linha, geralmente, ele é utilizado para dados crescentes e decrescentes. Né? As linhas, quando elas são unidas aqui, né, unem os pontos, elas enfatizam esse movimento. Né? Aqui um exemplo, ó, esse gráfico seria sobre consumo de energia nos últimos 7 meses. Então a gente vê, ó, que a linha mostra bem claramente que está acontecendo um aumento desse consumo. Né? Então esses gráficos de linha geralmente vão ter esse foco, né? Os gráficos de círculos geralmente vão ser utilizados para dados proporcionais, para porcentagens. Né? Aqui a gente vê um gráfico aí de vendas por vendedor, né, mostrando essa separação aí. Ó. Um teve 27%, o outro teve 24%, e aqui a legenda dele, né, alguns elementos importantes para que ele seja interpretado. E o gráfico de barras, ele é muito utilizado para esses estudos temporais, para dados comparativos de diferentes variáveis. Né? Aqui está mostrando, ó, as melhores na gestão de pessoas preferem os mais jovens. Então, esse daqui mostra a distribuição da frequência de trabalhadores por faixa etária. Então, aí, um gráfico de barras, né, representando aí esses dados comparativos entre essas idades diferentes. Então, isso seriam essas figuras e gráficos que podem ser utilizados. Então, esses são alguns, essa parte, né, foi muito mais para mostrar, para focar nisso, nessa classificação, nessa formatação que é importante a gente relembrar, né, e como eu disse, eu vou focar um pouco agora, só de forma breve, no Google Docs e no Google Planilhas, Google Sheets aí, que é para mostrar para vocês como eles podem ser utilizados, ele é bem simples, são bem simples para que você consiga fazer tabelas, para fazer gráficos. Então, isso seria algo interessante de você conseguir, né, fazer e se utilizar. Então, o Google Docs, vou entrar nele aqui agora, para mostrar para vocês como você poderia fazer uma tabela nele. Ele é bem similar no caso, ao Google não, ao Word, que é o que a gente está acostumado a utilizar, né? E onde é que a gente faria essa inserção de tabela, né? Então, a gente viria aqui, ó, inserir, e aí vem em tabela, e aqui ele traz essas opções, né, de quantidade de linhas, de colunas por linhas, ó. Então, vamos supor, a gente quer uma de 3 por 2, né? Então, de 3 colunas por 2 linhas. Aqui seria um quadro, mas você consegue, por exemplo, ó, selecionar essas linhas laterais e consegue tirar elas, né? Consegue deixar elas aí brancas. Ó. Lembre que as tabelas, elas não vão ter essas bordas laterais, elas não têm as linhas também. Aqui, aqui tem, né? Se a gente for pensar, deixa eu inserir uma linha
Então já mostrando isso, ó, clicando com o botão direito, você consegue inserir linhas, ó, acima, aí abaixo. Você pode, por exemplo, apagar essas aqui também, ó, mudar a coloração delas, né, colocar elas brancas aqui, ó. E aí você consegue escrever nas diferentes partes aqui da sua tabela. Na parte superior aqui, né, você pode, lembra de colocar os elementos essenciais, né, tabela 1, e colocar o nome dela, sei lá, distribuição de alunos e assim por diante. Então você consegue, né, por meio do Google Documentos, fazer essa criação dessas tabelas, né, de uma forma bem simples. Muitas vezes a gente tem alguma dificuldade em fazer isso, em manipular elas, mas eu acredito que por esse Google Docs, ele é até um pouco mais fácil do que muitas vezes quando a gente fica tentando utilizar lá o Word, né? A gente apanha, eu pelo menos costumo apanhar muito enquanto estou fazendo lá no Word, né? Aqui seria só um exemplo também para mostrar de uma preenchida, né? Eu peguei da parte de genética, de evolução, se eu não me engano, do semestre passado, né? Alguns dados que a gente tinha utilizado e eu criei ele mais ou menos, né? Então aqui seria um quadro, né? A gente está vendo quadros. Mas lembre-se que tabelas vão ser preferíveis quando são dados numéricos exatos, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó, essa formatação do total, quando você tem, ou ela pode ser em negrito, ela tem que ser destacada, né? Ou em negrito, ou todas as letras em maiúsculo, a gente consegue, ó, como eu tinha falado e mostrado para vocês, selecionar essas laterais aqui, ó, para removê-las, né? Porque lembre-se que essas laterais, essas partes laterais aqui, essas bordas, no caso aqui das tabelas, elas não vão existir, elas vão ser apagadas, assim, e o que mais que não tem, né, no caso das tabelas, né? A gente não vai ter essas linhas aqui, ó, separando, então, cada uma das partes aqui. Então dá para ir fazendo essas manipulações, né, e ir apagando aí essas linhas enquanto você vai construindo essa tabela, né? Então aqui seria um exemplo, né, só para mostrar isso. É possível também, agora passando para outra parte de figuras, é possível você fazer os gráficos aqui, mas o ideal é que você utilize o Google Planilhas, porque ele acaba facilitando essa produção dessas figuras, né, desses gráficos, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse quadro aqui ainda, né, e passei para cá. Você consegue, por exemplo, ó, selecionar as informações que vão estar ali e inserir um gráfico. Né? O gráfico vai aparecer aqui, ó, e você consegue mexer nele, né? Então ele vem mostrando aqui, ele está só azão, azinho, né? Ele vem mostrando aqui as informações que estão nesse quadro. Mas você consegue mudar o título dele aqui, né, colocar um nome aí, sei lá, genótipos por alunos. Então você consegue fazer isso, consegue mudar colorações, né? Isso seria um exemplo de um gráfico desse tipo, né? Um gráfico no caso, de colunas. Mas você também pode selecionar outros tipos de gráficos aqui, nessa parte lateral, né, você consegue fazer essa escolha. Um exemplo para mostrar isso, né, que eu deixei dessa forma, mas aqui, lembra lá que dependendo do tipo de gráfico, dependendo do tipo de informação, ela vai estar mais relacionada com algum tipo de dado. Então, aqui, separando aqui, eu já tinha escrito essa parte, tá? Vamos supor que você tem dados relacionados com temperatura média, e você quer ver uma progressão desses dados, ver se houve oscilações muito grandes, né? Então, você consegue criar ali também, né, selecionando, consegue selecionar, inserir aqui, inserir o gráfico, e aí consegue escolher, ó, aí temperatura média versus meses. E aqui a gente veria esse gráfico, né, um gráfico de linhas mostrando isso, refletindo isso. Né? Um outro exemplo, aqui, como se fosse um faturamento de uma empresa, né?
Então, em uma coluna a gente tem os meses, na outra o faturamento, e a gente consegue selecionar esses dados também, inserir esse gráfico, né? Aqui mostrou esse gráfico de colunas, né? Mas, como a gente quer ver em geral e sobre esse faturamento, ó, então aqui a gente vê esses dados, né, esse crescimento que aconteceu. Então, isso mostra, né, é bem fácil de conseguir produzir essas tabelas, essas planilhas, utilizando essas duas ferramentas. Bom, então, essa aula de hoje, né, foi sobre isso, né, a nossa atividade, a atividade relacionada com isso, vai estar na semipresencial e ela é bem tranquila para vocês produzirem também uma tabela, produzirem quadros e produzir um gráfico desses, né, uma figura. Não se esqueçam de colocar todos os elementos essenciais e complementares necessários ali, certo? Eu espero que tenha ficado claro, como eu já falei anteriormente, né, essa é uma parte que vocês já têm um contato, né, já costumam fazer, mas principalmente essa parte da formatação, acho que é importante dar essa relembrada, certo? Qualquer dúvida, mandem mensagens e bons estudos.